Salve. Vou dar um papo sobre política, né? Que eu estou achando que a gente precisa, é preciso que a política seja feita fora das instituições. Sabe? É preciso desinstitucionalizar a política e parar com isso de achar que política é restrita a partido, a instituições, a parlamentos. Não é. Política precisa ser exercida pela população, abrir espaço de debate, debatido nas comunidades, sem participação de partidos. É preciso que as pessoas se liguem, prestem atenção, debatam suas necessidades, debatam a realidade e apresentem às instituições as suas conclusões. E não ficar esperando que esses profissionais façam sua tarefa. A política partidária é viciada, a política dos parlamentos é comprada, a gente está vendo. A prova é a miséria, a falta de investimento em educação, na formação dos professores. A política partidária é dominada. E tanto partido de direita como de esquerda. Os de direita são claramente vendidos. Os de esquerda são populistas, ficam arrebanhando, não respeitam a população, se acham superiores, mais bem preparados, sabe? Então eles se afastam da população. Eu já vi procedimentos muito feios de associações espontâneas, por exemplo, aqui quando teve a queda do Bumba, aquela tragédia de 2010, sabe? Os moradores se organizaram, fizeram a associação dos desabrigados, não tiveram apoio de nenhum tipo de partido, foram fazer uma manifestação e procuraram apoio dos partidos de esquerda, que dizem, né, que tem propostas pelo menos mais humanistas. E a resposta foi aquela coisa da estratégia, tá? Não é o momento, não é o momento. Não é o momento porque eles não tinham planejado. Mas o movimento foi espontâneo, me chamaram, eu ajudei a fazer uma favela de papelão na praia e aí apareceu no mundo. Quando apareceu no mundo, saiu até na imprensa internacional. Pronto, na primeira reunião que teve da Associação de Moradores, eu fui convidado. E eu vi como foi feio, chegou gente ensaiada de partido, e partido de esquerda, dito popular, com propostas humanistas. Chegaram ensaiados para aparelhar, para dominar a associação. E conseguiram. Tempos depois, é melancólico, passou anos em manifestações desse partido. Tinha a faixa Desabrigados da Chuva de Niterói, sabe? E a maioria já tinha saído da associação, ficou o nome. É como se fosse um capital do partido, sabe como? Eles entram, cooptam de todas as formas. É sujo, é sujo. Eu percebi a sujeira da política partidária, dessa política acadêmica, sabe? Cheia de ideologia, cheia de mestres europeus. Você vê, né? Sintomático. Colonialismo mental. Os partidos de esquerda, eles têm uma colonização mental de ficar admirando só os pensadores europeus. Né? E isso é uma subalternidade vira-lata, é um condicionamento, é um colonialismo mental. Eu percebi essa fragilidade quando eu entrei na universidade, porque eu vi que aquelas pessoas que se propunham a resolver o problema, a guiar as massas, a conduzir as massas e fazer a revolução, eram playboys, eram universitários que não tinham raça, não tinham capacidade para isso, não tinham força para encarar. Isso eu pude ver, eu tinha saído do exército, a gente ia fazer umas ações, ainda era o tempo dos militares no governo. A gente ia fazer movimentos, eu sentia que os caras não tinham uma força que tinham os pobres. Sabe? Pessoas que vivem com facilidade geralmente são mais frágeis do que as que vivem com dificuldade, né? Porque o convívio com a dificuldade vai fortalecendo. Então, os mais fortes são aqueles que têm mais dificuldade. Só que esses que têm mais dificuldades, eles são simplesmente vetados de receber uma boa educação. Então, quando eu saí para a estrada, eu saí decepcionado com a ideia de mudar o mundo dos universitários. Eu larguei a universidade, peguei minha mochila, fui para a estrada e comecei a fazer brinco, pulseira, colar, ver o mundo de outra maneira. Simplesmente deixei para lá, sabe, essa coisa de mudar o mundo. A minha conclusão, diante dos que se propunham a mudar o mundo e que não tinham força para isso, eu falei, ninguém pode mudar o mundo. É uma conclusão precária, mas foi a que eu tirei na época. Ninguém pode mudar o mundo. Eu não vou poder mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha vida. E aí mudei minha vida e fiz na minha vida o que eu achava que a sociedade tinha que fazer. Que devia ser feito na sociedade, na verdade.
E aí fui para as periferias, fui aprender, a minha vida ficou muito rica de acontecimentos e eu fiquei distante dessa galera. Pessoal mais ideológico, pessoal partidário, pessoal dos movimentos, fiquei longe. Mas dentro das periferias, viajando de carona, convivendo com puta, caminhoneiro, ladrões, polícia, vendo o mundo do jeito que eu não tinha visto ainda, na minha origem de classe média. Então, eu comecei a tirar minhas conclusões a respeito da sociedade, né? Que é uma grande falcatrua, que o governo não é governo nada, que política não é política, é farsa, é fingimento. Fui vendo essas coisas. Com 2 anos de estrada, eu já estava tendo necessidade, sentindo dentro de mim, necessidade de colocar no meu trabalho o que eu estava vendo, o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo a respeito da própria sociedade. E aí eu conheci a gravura em metal e comecei a colocar meus pensamentos e pensamentos outros que sintonizavam com o meu no trabalho, porque eu queria causar reflexão. Não tinha intenção de mudar o mundo, mas eu gostava de causar reflexão. Então, eu comecei a fazer trabalhos mais reflexivos e com o tempo eu fui percebendo, esqueci de imprimir uma camisa, mas com o tempo eu fui percebendo que meu público mudou. O público que comprava brinquinho, pulseira, colar, era um público muito variado de mentalidade, com senso estético somente. Já o público das reflexões é o pessoal pensante. Eu comecei a perceber que a qualidade do meu público tinha melhorado. Eram pessoas de pensamento mais profundo e tal. E também fui percebendo que uma grande parte dessa galera que já se identificava com um trabalho mais reflexivo era exatamente o pessoal das esquerdas. Eram sindicalistas, eram estudantes, gente que questionava a sociedade. Aí, com isso, eu fui me aproximando da galera, vamos dizer assim, da política, né? Política entre aspas, porque política é qualquer coisa que tenha várias pessoas. Tem várias pessoas? Tem política. Você está numa comunidade? Tem política. A política, a gente foi condicionado a ver política somente na política partidária. E essa é uma das grandes mentiras. Política tem em qualquer lugar que tenha coletivo. Onde tem coletivo, tem política. E a política pode ser feita sem ser partidária. E é isso que tem que ser feito no meio da população. Abrir espaço para debate nas comunidades, nas escolas, nas associações, nas quadras. Tem que abrir espaço para debate, as pessoas têm que debater a realidade. E isso é que é política. E tem que se apresentar. Com o meu trabalho, eu pude acompanhar, porque eu ia onde vendia, né? Eu precisava viver. E aonde que vendia? Nos sindicatos, nos partidos, na rua, nas noites, nos bares. As pessoas que me paravam frequentemente eram sindicalistas, frequentemente tinham seus partidos, e me deu a oportunidade de trabalhar com gente de todos os partidos de esquerda. O tempo foi passando, isso era a década de 80. Em 89, eu já tinha tantas relações com sindicalistas, com partidos vários, que eu trabalhei, fui chamado para trabalhar independente, para 7 partidos. Os 7 partidos da coligação que apoiavam em 89. Deixa eu ver se eu me lembro. Era o PT, PCdoB, PCB, PH, Partido Humanista, Partido Verde, o PDT e o PSB, Partido Socialista, que na época ainda fazia por merecer esse nome, né? Hoje os interesses falam mais alto. Então eu pude ver o desenrolar da esquerda, que era antes muito simpática, eu era muito bem recebido, mas com o tempo e com o acesso a cargos de mando, né, gradualmente, uns partidos de esquerda foram se institucionalizando no sentido de conseguir cargos. E aí foi se modificando. Eu comecei a não ser mais tão bem recebido assim nos partidos, comecei a ser visto como dia. Até então eu era tolerado como aquele hippie legal, pensante. Nego me convidava para me filiar e eu não me filiava, porque eu queria acessar todos. Eu via que uma linha de esquerda detestava outra linha de esquerda e eu achava isso uma criancice, sabe? Se, vamos dizer assim, comparando, né? A esquerda está brigando contra um monstro capitalista, escravista, racista, machista, isso que a sociedade é. Mas aí, uma linha de pensamento, vamos dizer assim,
fazendo analogia, vamos brigar contra o gigante. Eu acho que tem que acertar no peito. Ah, não, eu acho que tem que acertar no braço. Ah, não, eu acho que tem que acertar nas pernas. E aí a gente começa a brigar para decidir aonde que tem que acertar no gigante. Cada um acerta no seu lugar. Vamos brigar contra o gigante. Vamos brigar contra a injustiça. E eu vi a esquerda brigando por vaidade, disputas ideológicas, sabe? É uma coisa estéril, socialmente estéril, sem resultados. Olha aí como é que uma linha de pensamento que é favorável à população, que visa a justiça social, quando chega no governo, mesmo servindo aos banqueiros, é derrubado com peteleco, porque não tem enraizamento na população. A esquerda não sabe respeitar a população. E a população não pode esperar respeito de partido. Sabe? Ali rola muito interesse. A estrutura partidária não permite muita sinceridade, não. Permite jogo, controle, disputa. É o que a sociedade ensina pra gente. A vida é uma disputa. Né? Uma das mentiras que agonia a gente é viver sempre em disputa. A vida não é uma disputa. É preciso a gente se desenvolver para além disso. É preciso a gente cooperar, aprender a cooperar. Né? É preciso que a esquerda se lave dos condicionamentos mentais, do colonialismo mental, da idolatria pelos estrangeiros, pela admiração. Até o nome, esquerda e direita, eu refuto. Né? Eu refuto por quê? Porque vem de um país colonizador. Nós somos um país colonizado. E a colonização permanece, psicológica, mental, né, na maneira de ver o mundo, na forma de querer mudar o mundo, sabe? Colonialismo geral. É preciso descolonizar, a gente perceber que a gente está condicionado. A primeira revolução tem que ser feita dentro de si. E o pessoal que fala em revolução e não olha para dentro de si, não tem condição de fazer revolução nenhuma. Tem condição de estabelecer um outro sistema diferente, tirânico também. Por quê? Porque aí vai ser a tirania dos intelectualizados. É preciso a gente ter uma sociedade que dê oportunidade de intelectualização para todo mundo. A sociedade perde muito com a discriminação do pobre. O pobre é mantido ignorante. Não há investimento na educação, não é por incompetência, não é por uma fatalidade, é estratégia. É manter a desinformação, manter a ignorância para facilitar a dominação. E aí a esquerda vem na mesma linha, querendo dominar mentalmente, conduzir as massas. Para mim é uma ideia que não tem respeito. A massa é que alimenta, a massa, os de baixo, são quem faz tudo. Bota asfalto, constrói, pega no tijolo, planta, colhe, alimenta a população inteira. Não é justo esse controle, essa discriminação, essa falsa superioridade. Isso é um condicionamento que a gente precisa superar. Então, é uma ideia que eu tenho visto, sabe, que é uma necessidade desinstitucionalizar a política, trazer a política para a rua, para as comunidades, fazer política sem pensar em partido, sabe, se organizar, decidir comunitariamente, coletivamente e apresentar as propostas, as exigências e as direções para ser cumpridas na política partidária. A política partidária tem que ser submetida pelas comunidades. E o que acontece é o contrário. São os partidários que vão nas comunidades para cooptar, para arrebanhar, uma falta de respeito enorme, sabe? Exigindo ainda a lealdade da população, se aproveitando do desarme de senso crítico que uma instrução tão precária não permite, sabe? Se aproveitando da ignorância e da desinformação, da mesma forma que o sistema social, da mesma forma que a mídia, só que a mídia, por ter muito mais experiência e muito mais recurso, é muito mais eficiente. Eu conheci um moleque, quando eu morei no Falete, conheci um moleque que ele ganhava uma grana de um diretor da Globo para levar gírias novas da favela. Dependendo da gíria, ele ganhava lá 30, 50, quando a palavra era boa, R$100. Para quê? Para a mídia ficar informada sobre a língua da favela e falar a língua da favela para a indução mental, para o trabalho da psicologia do inconsciente, da psicologia de massa, do convencimento, do controle das opiniões, né, do controle da opinião pública. Uma estratégia esperta, né, mal intencionada, mas que funciona.
Isso aí o pessoal que quer mudar a sociedade deveria aprender. Primeiro deveria ganhar humildade, né? Para se colocar a serviço e não se servir da população. Não arrebanhar como gado. Não ir na mesma linha condicionada. Penso nessas coisas, eu fico até alterado. A galera não tem respeito, tem superioridade. E aí é aquela coisa, quando você faz a crítica, você vira inimigo. Eu quando via... Quando eu menciono que durante os governos do PT, que, pô, claro, não tem comparação com nenhum outro governo, né, na questão de colocar o pobre no orçamento, como falou Lula, mas o atendimento prioritário era dos interesses econômicos. Então, quando eu critico, quando eu comento, sabe, que lamentei ver o Lula comemorando o Brasil conseguir a Copa e a Olimpíada, comemorando com grandes empreiteiros, eu lamentei, e a consequência confirmou o meu lamento, porque foram 250 mil famílias expulsas das suas casas para a construção dos mega eventos. Como eu critiquei também a construção de Belo Monte, que era um plano dos militares ainda, que construíram Tucuruí, e quando viram a merda que deu Tucuruí, suspenderam o plano de Belo Monte. Então, na eleição do Lula, houve um compromisso de campanha de retomar Belo Monte, fazer Belo Monte, independente de tudo. Então veio aquele papinho de que era bom, que era bom, que era bom, mas o povo local protestou, os ribeirinhos protestaram, teve acampamento indígena revolucionário nas portas dos ministérios, que nenhuma vez saiu na mídia e que foi brutalmente reprimido várias vezes. Teve um cacique que morreu por causa de gás lacrimogêneo, morreu na rede de um ataque cardíaco. Teve a mina que perdeu um filho, estava grávida, abortou por causa de violência policial. Várias vezes o acampamento indígena revolucionário foi exterminado e no dia seguinte chegava mais um monte de indígena e montava de novo. Eles diziam que iam brigar até a morte para impedir Belo Monte, e Belo Monte foi feito. Toda a população local estava contra. Altamira atraiu miseráveis do Brasil inteiro, sobretudo do Nordeste, que é onde tem mais miséria. E uma cidade de vamos dizer, 50 mil habitantes, eu não sei exatamente, mas chegou 100 mil e cercou aquilo lá e virou o caos, porque estava todo mundo procurando emprego na usina e não tinha emprego para todo mundo. A prefeitura de Altamira pediu ao governo federal, pelo amor de Deus, para a construção do Belo Monte. Prostituição infantil, violência, assassinato, não tinha polícia para controlar aquela população. Vai ver hoje lá, o rio está morto, acabou com a vida de um monte de gente, um monte de ribeirinho, indígenas também. Vai ver Belo Monte como é que está. E não se assume isso como erro. Pelo contrário, continua se elogiando. É preciso assumir, é preciso ter humildade, é preciso reconhecer. Ali não era um troço do programa do partido, ali era um compromisso de campanha. É preciso denunciar esse tipo de política, onde o poder econômico é fundamental e fica em primeiro lugar. Quem tem que estar em primeiro lugar é a população. Só que a população precisa ser armada de senso crítico. Isso se faz através de informação e de educação. Há investimento suficiente em educação? Pelo contrário. A gente está vendo agora o governo fazendo uma falcatrua de botar um kit robótico nas escolas. As escolas não tem nem banheiro. E tem milhares de escolas no Brasil que não tem condição de funcionar e funciona pelo heroísmo daquelas pessoas que estão lá. Ele não tem condição de trabalhar, porque não há interesse na educação. Não é à toa que Paulo Freire é tão pichado, porque ele tem um modelo de educação que realmente educa conscientizando sobre a realidade. Por isso que ele é odiado pelos dominantes, que os dominantes estão acostumados a escravizar a população, devido à sua ignorância, à sua falta de senso crítico. É fácil convencer uma pessoa que não conhece a realidade. É fácil, que não conhece a realidade não, que não está informada, que não tem instrução, que não sabe o que acontece, não tem condição de entender o que acontece porque não tem dados pela educação que recebe. É criado para ser ignorante. Nós estamos num sistema social onde a pessoa nasce miserável, ela já tem um destino traçado. Ela vai ser braçal, vai permanecer na miséria. No máximo vai evoluir para pobre, explorado, um serviçal, para gerar lucro para os dominantes. A política tem que ser desinstitucionalizada. A gente tem que falar de política sem falar em partido. A gente identifica as propostas depois, a gente chega junto dos partidos depois, mas não para ser arrebanhado, e sim para determinar o que eles têm que fazer, o que nós queremos, o que a população quer. Quem tem que decidir as ações em qualquer local do território é quem está naquele local do território.
Essas pessoas é que têm que decidir o que acontece no seu espaço. E isso não acontece. As decisões são tomadas lá longe. Sabe-se lá com base em que tipo de interesse. É isso que tem que acabar. A população tem que se juntar, tem que perceber a política, tem que se engajar. Não estou dizendo nos partidos, mas na política e para as instituições, controlar tudo. Fora de cada prefeitura tem que ter uma placa dizendo quanto a prefeitura arrecada. Fora de cada governo, qual é a arrecadação do governo? Bota lá não sei quantos milhões, bilhões, trilhões, e aí bota a destinação, secretaria disso, secretaria daquilo. A gente quer saber o que se faz com o dinheiro público. Esse papo de orçamento secreto, isso é um assinte, isso é um desrespeito, isso é um descaramento. Como é que tem orçamento secreto com dinheiro público? Quem for candidato a qualquer cargo público tem que ter sua vida aberta, tem que ter sua vida publicada. Você quer privacidade nas suas contas, no seu patrimônio? Não se candidata a nada. É preciso que tudo que seja político, tudo das instituições políticas, seja público. Todas as informações, não pode esconder informação. Esses milhões que compram o Congresso, os correntes do poder econômico estão lá comprando as consciências. E são consciências de pessoas que estão lá, em teoria, para representar o coletivo da sociedade. E é mentira, eles estão representando o seu grupo. O que é essa excrescência chamada Centrão? São parlamentares que vão para onde está o dinheiro. Não estão preocupados com a população, estão preocupados consigo mesmo. E a gente num quadro de miséria, fome, abandono, sabe? É crime social em cima de crime social. O Estado, mais do que nunca, se mostra um crime organizado contra a população, sabotando tudo. Só depois do golpe, já destruíram várias estatais, a Petrobras é a maior dela, está sendo destruída, acabaram com vários programas. Alguém sabe que o governo tinha um contrato com os agricultores familiares do Brasil inteiro? O governo tinha um compromisso de comprar toda a produção dos agricultores familiares, que é uma produção orgânica, sem agrotóxico, comprava e distribuía nas escolas públicas, nos hospitais públicos, nas cadeias, nos asilos, nos orfanatos, e dava uma comida orgânica. A indústria alimentícia detestava isso. Na hora que entrou esse governo aí, ó, pum, acabou. Agora a indústria alimentícia está alimentando as crianças com veneno. Porque a indústria alimentícia precisa de veneno para conservar, para colorir, para lucrar. O interesse ali não é alimentar, é lucrar. Então perdeu-se um programa que era humanista e impôs um programa empresarista. É o que eu digo, nós não estamos entre esquerda e direita, nós estamos entre empresarismo e humanismo. No centro de importância da sociedade está o interesse econômico. E tem que estar o ser humano, não o interesse econômico. Também uma sociedade que ostenta a miséria é uma sociedade criminosa, não merece fé. Agora, na próxima eleição, eu parei de votar em 89, depois de trabalhar para aquele monte de partido, depois de participar internamente das eleições. Quando acabou a eleição e ganhou o Collor de Mello, com a falcatrua da Globo, editando um debate, como é que uma empresa dessa continua a ter concessão pública? Continua comunicando? Sabe, uma empresa mentirosa, comprovadamente mentirosa. Aliás, todas as empresas comerciais de comunicação. É preciso criar meios de comunicação populares. É preciso abrir rádio nas comunidades, nas escolas públicas, nas favelas, nas periferias. É preciso abrir espaço para a população se comunicar, acabar com isso de estar sentado esperando os profissionais da psicologia do inconsciente, da antropologia, mentirem e fazerem a cabeça da população que está desarmada de senso crítico, está desarmada de instrução, está desarmada de informação, não recebe as informações, elas são peneiradas pelos interesses econômicos, porque empresas de comunicação não têm interesse na verdade, têm interesse no lucro. Muitas vezes a verdade ela vai contra o lucro. Então se distorce a verdade. E é o que a gente vê acontecer cotidianamente. É preciso politizar a população para além das instituições. Política se faz na rua, não é dentro dos gabinetes. Dentro dos gabinetes se faz falcatrua, tanto de direita quanto de esquerda. Os direitos são tenebrosos, os de esquerda são arrogantes. Eu estou falando de direita e esquerda para que as pessoas entendam. Porque já estão viciados, já estão com a mente colonizada de ver esquerda e direita. A direita não tem proposta de sociedade. A direita tem mentiras. É meritocracia. Se o cara é pobre é porque ele mereceu ser pobre, ele é muito dolente, a culpa é dele, a vítima é a culpada. A direita só tem mentiras para apresentar. Agora a esquerda tem arrogâncias. Conduzir as massas. Pô,
essa é uma ideia desrespeitosa com a população. É preciso conscientizar, é preciso passar o conhecimento como quem serve, não como quem ensina. Levar o conhecimento, levar o saber para junto da sabedoria. A sabedoria está onde se supera dificuldades. Onde se supera dificuldades? Onde tem mais dificuldades na sociedade? É na pobreza, na periferia, na favela, no meio dos pobres, tem muito mais sabedoria. É preciso levar o saber para que a sabedoria decida o que fazer com esse saber. Mas aí quem tem o saber está condicionado a achar que esse saber é seu valor pessoal. Então não passa o saber adiante, não tem a generosidade, a solidariedade de distribuir o que conhece. Sempre guarda um pouquinho para se manter num patamar de superioridade. É um condicionamento social, é falta de revolução interna, é falta de se perceber a si próprio. Você está exercendo condicionamentos da sociedade. Entrou na academia, você sai lá achando que você é superior. Isso é idiotice, isso é imbecilidade, isso é antissocial. Você teve acesso a um conhecimento que é direito de todos os ignorantes. E eles foram roubados nos seus direitos. Eles não são inferiores. Eu não sou superior a uma pessoa porque ela foi roubada e eu não fui. Ao contrário, eu sou devedor dessa pessoa, eu vou dividir o que eu tenho com ela. E o saber é uma riqueza que você pode distribuir, que não diminui. Frequentemente, com a participação dos ouvintes, você ainda acrescenta mais saber a você mesmo, você percebe coisas. É preciso dividir isso irmãmente, é preciso se sentir família, é preciso parar de sentir superioridade, é preciso sentir responsabilidade, falta isso, sentimento de responsabilidade com o coletivo. O que a gente vê é a esquerda ser arrogante, isolacionista, e aí quando você vai e faz uma crítica, não importa se essa crítica tem base, tem razão, não importa, eles te atacam. É como se fosse uma disputa. É isso que a gente está vendo aí. Eu não estou mais falando de política partidária, eu não estou entrando nessa coisa de esquerda e direita na rua, não discuto isso, cara. Por quê? Porque há uma programação para o conflito. E o conflito não me interessa, não leva. Uma discussão só interessa quando dela vai resultar algum esclarecimento. É uma idiotice essa coisa de ganhar a discussão. Não importa ganhar a discussão. Se eu não vou aprender, se eu não vou ensinar, se ninguém vai se melhorar, eu não vou entrar em discussão nenhuma. Uma discussão só me interessa se ela tiver proveito. E o proveito não é a minha vitória. O proveito é acrescentar em todo mundo e todo mundo sair melhor da discussão. Esse negócio de vitória e derrota é um condicionamento social. É preciso escapar dos condicionamentos. É preciso perceber que política não é institucional. A política está na rua, em todos os lugares. É preciso debates. Mas não debates condicionados, prisioneiros, engaiolados, colonizados. Não debates onde os mestres são todos de países colonialistas. É preciso a gente perceber o nosso próprio valor. E pensadores aqui, é preciso pensar por conta própria. Eu brinco, as pessoas esquecem que entre as orelhas tem um cérebro, e aí ficam pensando pensamentos alheios. É preciso a gente produzir os próprios pensamentos. Eu não li nenhum desses autores europeus, até porque eu não gosto dessa linguagem rebuscada acadêmica. Mas de vez em quando eu estou discutindo com alguém alguns assuntos da sociedade, e o cara é estudado, é acadêmico, ele me interrompe para dizer um nome que eu nem conheço. Não, isso aí é fulano de tal, de 1600, não sei quando. O cara está prisioneiro, está interrompendo minha linha de raciocínio. Ele precisa de muleta para pensar. Eu não, eu penso por conta própria. Eu não preciso ler esses caras. Tem gente que fala assim, mentira. Você leu sim. Eu li a realidade, eu estou lendo a realidade o tempo todo. Eu estou me olhando dentro de mim também o tempo todo. Estou prestando atenção, eu estou fazendo um trabalho evolutivo. O que eu não posso fazer com o mundo, eu faço comigo. E o que eu percebi com o passar das décadas, porque tem décadas, foi que esse trabalho meu interno acaba sendo útil ao coletivo. Não pela minha pretensão arrogante de conscientizar as pessoas. Quem sou eu para conscientizar as pessoas? Já estou consciente na perfeição. Eu estou trabalhando na minha conscientização. E isso acaba resvalando para fora. E pessoas interessadas em evolução, pessoas que têm o dom de aprender, que estão a fim de aprender, pessoas reflexivas, dão utilidade e aplicam nas suas vidas. E isso acaba indo para o coletivo. Não pela minha arrogância, não porque eu estou ensinando, não, é porque eu estou praticando, é porque eu estou exercendo na minha vida o que eu penso. Eu não recomendo, quando eu parei de votar, em 89, eu falei, nunca mais eu voto, isso é uma farsa. Eu não saí recomendando ninguém a não votar. Eu não fui fazer apologia do voto nulo, do digno. Não, eu tomei minha atitude. Eu não vou pregar ao coletivo isso.
É a minha atitude, eu nem sei se ela está certa, eu sinto que ela está certa, mas não tenho certeza. Eu não vou apregoar como verdade. Eu tenho minhas convicções, mas minhas convicções não viram verdades universais. E não é uma coisa que eu saia pregando por aí. Quando eu digo que eu não voto, ele fala, você prega, eu voto. Não prego nada. O que eu prego se chama prego. Prego na madeira. Eu não tenho pregação, porque eu não sou sacerdote, não sou pastor. Eu não tenho dom para pregar nada. Eu digo o que eu penso. E isso tem sido útil para as pessoas. Pelo retorno que eu recebo. Tem sido útil. É preciso parar de seguir. É seguir a própria consciência. E evoluir. Errado ou certo, a gente vai seguindo a consciência. Quando a gente percebe um erro, é a oportunidade que a gente tem de corrigir e lapidar a própria consciência. Reconhecer erro para as pessoas orgulhosas parece humilhante, mas não é. Se você tem orgulho, você vai permanecer no erro. Se você tem humildade, você reconhece o erro, trabalha na causa dele e supera esse erro. E parte para outros erros mais evoluídos, os erros mais menores a gente vai limando, vai se melhorando. E isso é individual e isso é coletivo também. O que eu sinto é que está chegando uma geração aí boa para discutir política, que não está se deixando levar, que não está se deixando arrebanhar. E é com essa galera que eu estou contando, com as novas gerações. Uma vez eu estava no acampamento do MST e um cara me falou uma coisa bem engraçada. Ele falou assim, não, olha, os mais velhos eles não podem mudar. Eles já têm as convicções deles, são duros na queda, eles querem usar o agrotóxico. É mais fácil você ter um filho, criar ele numa nova mentalidade. E é isso que o MST está fazendo. Não usa mais agrotóxico, não usa mais veneno agrícola, nem fertilizante, nem inseticida. Não usa, é tudo orgânico. Pouca gente sabe, por exemplo, que durante essa pandemia o MST doou mais de 1.000 toneladas de alimento orgânico. Isso a mídia esconde. Porque ali se faz uma boa política, ali se faz uma política humanista. Se está partidarizado, problema. Não importa. Esse negócio de partidarizar tem que ser secundário. O principal é a participação direta, é a análise, o debate, a reflexão, né? E daí para a ação. Se não for ação, não serve. Se não for ação, nenhuma teoria para mim tem valor se não tiver resultado imediato na prática. Se não tiver na prática, não me importa a teoria. E muito teórico fica só na teoria. Eu acho que a teoria tem que nascer da prática e se destinar à prática. E é preciso a gente desenvolver uma prática coletiva, socialmente falando, que se imponha à política partidária. Porque a política ela é muito maior do que a política institucional, que é essa politiquinha comprada, cheia de influências de poder econômico, cheia de expressão da mídia, cheia de cena, cheia de aspecto, de forma sem conteúdo. É preciso a gente impor densidade à política, mas a densidade que a gente tem que impor é a densidade da vivência na rua, da vivência coletiva. É juntar, tem que chamar, o povo tem que se levantar, pessoas têm que se unir. É preciso formar núcleos de debate, de discussão pacífica. Não estou falando de briga, não. Debate e discussão não precisa ser briguenta. Pode ser amorosa. Mas isso não interessa ao sistema. Ao sistema interessa o conflito. Porque no conflito a gente não se entende. Por isso que eu não me deixo levar para o conflito. Não quero bater boca com ninguém. Não quero convencer ninguém. Não quero trocar grito com ninguém. Sabe? Eu quero viver em paz e em paz participar do coletivo. E ter utilidade coletiva como tem o meu trabalho. Uma política não partidária. E aí vem os partidários para me pichar, para me odiar, porque eu estou escapando deles. Eu não estou me deixando levar, eu estou pensando por minha conta. Se é para errar, eu vou errar por conta própria. Por que quando me chamava eu dizia, você tem que se filiar e tal? Eu já sou filiado. Eu sou filiado da minha consciência. E não abro mão. Eu não vou colocar minha consciência subalterna a um partido ou a alguma coletividade. Não, a minha consciência é minha. Eu sou filiado à minha consciência. Eu vou lá, eu participo da luta, eu sou solidário. Eu participo da lida, do trampo, do esclarecimento. Agora, me filiar, não vou me filiar. Nessa próxima eleição, eu estou sentindo até vontade de votar. Eu já regularizei meu título. Agora, também não estou dizendo que tem que votar. Não, vota quem quer. Vota quem está afim de votar. Quem não está afim de votar, tem lá suas razões, eu tenho que respeitar. Mas dessa vez, eu quero votar. Porque nós estamos num momento crucial. No momento em que
se colocou o capataz mais sádico que essa fazenda de escravos já teve. É preciso trazer o capataz camarada. A gente sabe que os donos estão lá fora. A gente sabe que o poder econômico tem uma influência irresistível dentro do sistema político e social. Mas tendo um capataz camarada, como teve já o Lula, abre-se alguns espaços. Quando esse cara entrar e esses espaços forem abertos, é preciso a gente entrar e ocupar tudo. E não esperar que seja tudo resolvido por um partido, por um governante, por uma legislatura. Isso tem que ser cotidiano. Os eleitos têm prazo e acabam. A vida não. A vida social é contínua. É preciso a gente resolver e impor a política partidária à nossa vontade. É preciso a gente ter as decisões nas comunidades, em debate, e depois impor a política partidária. É preciso a gente tomar os meios de comunicação. Não tomar os meios de comunicação comerciais, mas tomar o espaço das comunicações. É preciso que o povo se comunique. É preciso parar de aceitar passivamente as comunicações chegando por veículos de comunicação, com os meios de comunicação comerciais, empresariais, que deformam a realidade conforme interesses econômicos. É preciso a gente ocupar, o povo ocupar, e se comunicar, ocupar os espaços e não esperar nenhum tipo de governo. O que acontece é que o capataz camarada abre mais espaço, dá condição da gente comer, e a gente comendo, a gente pode tomar atitudes políticas. Política de verdade, não política partidária. É preciso fazer essa diferença, né? A política partidária é um pedacinho do que pode ser a política. A política ela é convívio cotidiano, coletivo, na sociedade. Ela é direta, ela não é cíclica. Cíclicas são as eleições, cíclica é a política partidária. Quando a política estiver fora das instituições, a partidária não vai poder oscilar tanto quanto oscila agora, porque os interesses vão estar claros, as vontades vão estar claras, vão estar determinadas por um povo mais consciente, mais decidido, com autoestima, mais informado e mais instruído. É isso que precisa. E esse processo está acontecendo. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha favelado dentro da universidade, não tinha cursinho pré-vestibular dentro das favelas, dentro das periferias. É preciso ampliar isso. Isso é uma demonstração de mudança, como as coisas vão mudando, como as gerações estão se renovando. Está chegando gente, está nascendo gente para participar desse momento que é decisivo. E não estou falando de um momento decisivo só da eleição, não. Estou falando da transição planetária, a mudança de eixo econômico do planeta lá para a Ásia, que é o continente mais populoso do mundo. 3/4 da população do planeta estão na Ásia. No entanto, quem domina o mundo é o reino ocidental, euro-estadunidense, a Europa e Estados Unidos, dominando economicamente, com a quantidade ínfima da população. Lá na Ásia tem 4 bilhões de habitantes, no mínimo. 4 bilhões. Os outros 3 bilhões dos 7 estão espalhados pela África, pela Europa e as 3 Américas, né, o continente americano. Outra coisa que a gente tem que... Isso aí já é um assunto para outro vídeo, né? Colonização mental. Por que eu chamo Estados Unidos de América? Se a América vai desde o Canadá até a Terra do Fogo, lá no sul do Chile. Todos os países aqui são americanos. Todo mundo que nasce nesse continente é americano. E, no entanto, quando você está na Europa, que é o continente dos colonizadores, ou está em qualquer lugar, você fala, eu vou para a América, todo mundo pensa em Estados Unidos. Eles são o que? Os donos? Isso é lavagem cerebral. Eles são a sede, nós aqui somos subalternos. Eu me recuso a chamar estadunidense de americano. E, no entanto, eu vejo gente revolucionária chamar estadunidense de americano. É o reconhecimento de que eles são superiores, que eles são os donos do continente, que eles são os melhores. E não são, eles são os mais tiranos, eles são os herdeiros do Império Britânico. Foi quando os banqueiros vieram da Europa e montaram sua sede nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Europa estava destruída, o parque industrial, os banqueiros vieram para os Estados Unidos, aí que os Estados Unidos expandiu, se tornou o império que é hoje. Porque o império não é dos Estados Unidos, é das grandes corporações, é dos dinheiros, é dos banqueiros, é dos mega podres de ricos, que dominam a política, usam estratégias, dominam tudo. Isso está sendo percebido agora, isso está vindo à tona.
Inclusive, eu acho que se houve uma função boa nesse governo hediondo, foi esclarecer que os mecanismos de administração do Estado são dominados por poderes econômicos. É isso que a gente precisa reconhecer, é isso que a gente precisa perceber e levar em conta quando for tratar com as instituições. É preciso desconfiar das instituições. É preciso cobrar e observar muito profundamente as instituições. É preciso ter tudo público publicado. Todos os dinheiros públicos têm que ser publicados. A gente tem que saber quanto é arrecadado, em que é investido, cada centavo do dinheiro público tem que prestar conta. É isso que tem que ser. Depois a gente faz outro vídeo aqui. Já estou falando demais. Espero que tenha bom proveito. Um abraço.